Aleluias. Na epístola direcionada aos Hebreus, o capítulo de número 12, louvado seja Deus. Está na frente, né? Vai para baixo. Deus, quero fazer aqui uma propaganda nesse momento agora. Diz que a propaganda é a alma do negócio. Louvado seja Deus. Para quem não sabe, quem inventou a propaganda foi a galinha. Diz que a perua, ela bota o ovo lá e fica quietinha, né? Diz que a pata também bota o ovo e fica quietinha. Mas a galinha, quando ela bota o ovo, ela faz aquele escarcel todo. Ela bate as asas, ela pula, ela grita e funciona. É o ovo mais bem vendido do Brasil e do mundo inteiro. Você já viu algum ovo mais vendido além do ovo da galinha? Tem até outros melhores. Mas por ela divulgar o seu ovo, é o mais vendido de todo o planeta Terra, amém? Na sua saída temos aqui uma cantina aqui. Passe ali e colabore ali com as irmãs, amém? Festividade gasta bastante, amém? Louvado seja Deus. Hebreus no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Todos já acharam? Amém. Louvado seja Deus. Então você segura aí que eu vou ler aqui um outro texto. E depois nós já vamos ler esse texto que eu mencionei. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Louvado seja Deus. Agora, em reverência à palavra de Deus, vamos se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ler o texto de Hebreus no capítulo 12, o versículo 2 e até o 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Vamos somente ficar nesse versículo aí. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo e Pai bendito, nesta noite está, meu Pai, se realizando aqui uma festividade, o qual, Deus Santo, tenho eu certeza que o Senhor trouxe muitos crentes para este lugar, para que o Senhor venha falar de uma forma gloriosa em cada coração. Meu Deus, eu sei que o seu intuito hoje não é somente falar, mas agir, operar na vida de cada um. Tão certo que eu estou, meu Pai Santo, que o Senhor fará maravilhas no nosso meio nesta noite, que eu te peço, meu Deus, que usa-me como um canal de bênção para falar com cada um nesta noite, para a glória e o louvor do teu nome. Amém. Fizemos a leitura aqui de dois textos. O primeiro texto que eu li foi 1 aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24. Por que a importância desse texto? Nós sabemos que Jesus Cristo nos considerou, nos comparou com diversas situações. Por exemplo, Jesus Cristo nos comparou com um soldado que guerreia a sua guerra. Jesus Cristo nos comparou também como vaso, como foi entoada essa peça aqui nessa noite. Jesus Cristo nos comparou também como trigo. Jesus Cristo também nos comparou como os ramos. E aqui dentro desse texto, de 1 aos Coríntios, enfaticamente ele está nos comparando como atletas. E você sabe, querido, que atleta é uma espécie de jogador. Ele tem que jogar, ele tem que lutar, senão ele não ganha o seu título, senão ele não vence aquilo que está, né? A forma, ele foi chamado para vencer e ele não vence. Essa era o meu intuito, de mostrar, deixar pelo texto bíblico gravado no cada coração de cada irmão, que Jesus Cristo nos comparou como atletas. E no texto que nós lemos em Hebreus no capítulo 12, eu estou
estou vendo aqui dentro desse texto o maior atleta de todos os tempos e o maior de todos os campeões. Dentro desse texto eu vejo o início da sua trajetória, o momento da sua arrancada e até o momento em que ele está sentando no trono. O momento da sua caminhada e o momento que estão lhe colocando a faixa de campeão no seu peito. Esse grande atleta nós sabemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós sabemos que o seu ministério iniciara quando ele tinha 30 anos e fora lhe revelada pela lei, pelo livro dos profetas e pelo livro dos Salmos, tudo que haveria de lhe suceder no momento em que ele estivesse disputando esta maratona. Jesus está olhando para frente e ele está vendo a traição do seu amigo. Jesus está olhando para frente, ele está vendo os zombadores que iriam zombar dele. Jesus Cristo está olhando para frente e está vendo os açoites que ele viriam contra a sua vida. Quando ele olha para o céu, ele está vendo o trono de Deus. Quando ele olha para o céu, ele está vendo o título que lhe seria dado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele está olhando para o céu, ele está vendo os anjos lhe tributarem culto, louvarem o seu nome. Quando ele olha novamente para baixo, ele olha para a carne, ele vê a coroa de espinho, ele vê a cruz do Calvário, ele vê uma multidão cantando: crucificam, crucificam, crucificam. Quando ele olha para o céu novamente, ele vê todo o joelho dobrado diante dele. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vê todo o poder sendo dado nos céus e na terra, sendo entregue nas mãos dele. Ele vê aquela mesma multidão que outrora gritara: crucifica, crucifica. Aquela multidão no outro cântico na sua boca: santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Então ele precisa tomar uma decisão. Ele cria ali naquele mesmo momento um método, uma espécie de analgésico para a sua dor. Ele fixa seus olhos agora somente no céu, somente no prêmio, somente na glória, e vai andando contra o seu destino. Aqui embaixo as dores terríveis estão lhe sucedendo, as piores sensações que a carne humana podia acontecer, mas ele não tira o olho do céu. Aleluia. Ele vai andando, ele vai ultrapassando. Enquanto no céu Deus nos dá um brado: abra as portas do céu para que entre o Rei da Glória. Ele não deixa de olhar para o céu. Jesus Cristo, ele sentou na glória. A igreja de Atos viu Jesus Cristo sentado no seu trono da glória. Ele falou comigo nesta noite. E ele está aqui, eu tenho certeza que eu estou sentindo a sua presença. Se você, querido amado irmão, tem contato com o Espírito Santo, está sentindo porque ele venceu, está aqui nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você tem essa certeza que ele está aqui, então comece a glorificar o nome dele. Comece a exaltar, porque o campeão dos campeões venceu. O campeão dos campeões, ele venceu. Ele sempre disse que você também pode vencer. Grande Deus. Quando Jesus Cristo, ele se assenta no seu trono da glória, agora com um prêmio nas suas mãos, ele vai pegar um livro, que na Bíblia nós conhecemos como o livro da vida. Ele vai eleger, ele vai vocacionar, ele vai predestinar outros atletas para correrem, para disputarem
a mesma maratona que ele disputou. Ele pega um cordel de medir e ele mede a distância em que esses atletas vão percorrer. Pergunta, evangelista? Pode perguntar, evangelista? Qual é a distância que Jesus Cristo marcou para os atletas correr? Para alguns, eu respondo, para alguns não será tão longo, como foi o caso de Estevão, que em poucos dias contemplou a sua vitória. Mas para alguns poderá ser igual a este homem que viveu os 88 anos. Mas todavia, enquanto na sua vida aqui na face da terra você precisa lutar, enquanto você estiver aqui na terra você precisa correr, enquanto você estiver aqui na terra você precisa lutar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você estiver aqui na terra, você precisa correr. Tem pessoas cantando vitória antes do tempo. Tem pessoas, amados irmãos, contando vitória aí fora do tempo. Eu fico preocupado quando eu ouço alguns louvores que diz assim: a prova acabou, o tempo de cantar chegou. Ainda que Jesus Cristo, amado irmão, te dê o carro que você precisa, ainda que Jesus Cristo te dê a casa que você está tanto procurando, ainda que Ele te unja, você como o melhor levita dessa face, dessa terra, ainda que Ele te leve, amados irmãos, para cruzar os 4 oceanos, todavia você precisa lutar. Todavia você precisa lutar. Enquanto não se cumprir essa palavra: combati o bom combate, completei a minha carreira, mas preservei a fé. Enquanto você não completar essa palavra na sua vida, você não pode, querido, abandonar o barco. Você não pode sair do barco. Não tira teu olho da tua salvação. Não tira teu olho do arrebatamento. Não tira teu olho da glória. Não tira teu olho da vida eterna, meu irmão. Não tira teu olho da vida vindoura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Existe no nosso meio alguns confrontos teológicos de pessoas que dizem, que acreditam que Deus ele só predestinou para a salvação só os escolhidos, que os chamados ele vai viver uma vida aqui na face da terra, só vão servir para evangelizar, mas vão receber seu galardão aqui ainda. Existe esse confronto teológico. Quando Jesus Cristo disse, amados irmãos, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, Ele está dizendo que a vitória é para todos. A vitória é para todos, porém pouco alcança. Porque vitória tem sua regra, vitória tem a sua doutrina, vitória tem o seu costume. Eu quero citar aqui 3 bases para você que quer alcançar a vitória. Eu quero citar aqui nesse momento 3 regras básicas para quem quer alcançar a vitória da parte do Senhor, tanto as temporárias quanto aquelas que é para sempre. A primeira é a organização. A segunda é a preparação. E a terceira é o objetivo. Foi nessa ideologia que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus alcançaram a vitória. Se a tua visão, querido, não estiver no céu, você não vai alcançar a vitória. Se você não tiver organização, você não alcança a vitória. Se você não tiver preparação, você também não vai alcançar a vitória. Você precisa ter esses 3 conjuntos. Essas 3 regras básicas precisam estar na tua vida. Se você defende esta ética, você é o candidato a contar a vitória. Quando surgir uma guerra na tua frente, amado, lute até morrer. Lute até o final e não desconsidere teu inimigo. São as 3 regras básicas para quem quer contar o hino da vitória.
São as 3 regras básicas para quem quer ser vitorioso, para quem quer concluir o seu chamado, para quem quer chegar até lá e depois falar: agora eu realmente estou cantando o hino da vitória. Mas eu sei aqui que nesta noite tem muito escolhido aqui, mas também tem muito chamado. Quem é o chamado? O chamado é aquele que começou o seu ministério bem. Começou o seu ministério orando bem. Começou o seu ministério buscando bem. E ele andou até uma certa distância. Aleluia, Jesus. Ele andou até um certo lugar. Se entristeceu com as perseguições. Se entristeceu com as perseguições. Voltar para trás ele não volta. Porque ele sabe que tem muitas coisas ao seu lado. Família, emprego, conceito. Mas também não consegue continuar. Ele nem volta e nem vai para frente, ele fica estacionado. Tem desses aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu não vou falar que você foi batizado em um pote de vinagre. Eu não vou falar que você é um queixo de concreto. Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida nesta noite. A vida do crente, querido, ela está dividida em fases. Jesus Cristo ficou 3 anos no seu ministério na face da terra. E cada ano está estabelecido como uma fase. A primeira fase é a fase da iniciação. É o homem que falou as palavras que ninguém jamais havia falado. É o homem que renova as esperanças das pessoas naquela sua época. A segunda fase é conhecido na Bíblia como a fase da popularidade. É o ano, é o tempo dos milagres, é o tempo das multidões, é o tempo das multiplicações dos pães. E o terceiro e último ano, terceira e última fase, é o ano da rejeição. Você sabe quantas almas Jesus Cristo apresentou a Deus? Apenas uma. As outras vieram posterior. O homem que tanto pregou, o homem que tanto salvou, o homem que tanto falou do amor de Deus, só pode apresentar uma alma a Deus. Porque a fase da perseguição vinha contra a sua vida. Ele está pendurado numa cruz agora. É a fase da dificuldade. É a fase, meu querido, amados irmãos, que ninguém consegue explicar. A vida do crente, ela está estabelecida por fase. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem chamado Elias. Em 1 Reis, no capítulo 17. Homem de intimidade com Deus. É o homem, quando ele surge, ele libera uma palavra profética. Ele diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover aqui em Israel. Você pensa que choveu? Às vezes eu fico meditando quantos crentes naquela época não orou a Deus, não pediu para que a palavra de Elias fosse revogada, e Deus não atendeu. Você sabe por quê? Porque a palavra de crente não é como um suspiro que se derrete com o tempo, não é como a neve que se desfaz. A palavra do tempo vai passar, as eternidades vai passar o tempo, mas ela continua valendo. Aquilo que diz na tua vida que vai acontecer, creia, porque Jesus vai fazer. Elias era tão íntimo com Deus, que quando chega o momento da perseguição contra a vida dele, ele olha para os seus inimigos e diz: se sou homem de Deus, desça a fogo e cá, e consome meus inimigos. Instantâneo. É homem íntegro, homem íntimo com Deus. Mas chega a fase da dificuldade, chega a fase do desespero na vida do crente. Agora ele está perto de um pé de zimbro, e a Bíblia diz que no seu ânimo ele pede a morte. A fase da dificuldade na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, momento pouco. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que a Bíblia diz que e andou Elias com Deus. Me dá um nó na minha garganta quando eu vejo isso.
Porque é quando você está andando, meu querido amado irmãos, que vem o cansaço. É quando você está andando é que vem a fadiga. É quando você está andando que vem as perseguições. É quando você está andando, querido amado irmãos, que as pessoas não te entendem. É quando você está andando que você começa a fazer um projeto, que você começa a sonhar, porque todo crente sonha. É quando vem a astúcia de malfeitores contra a sua vida e começa a dizer: não vai dar, não vai chegar a lugar nenhum. Somente com o vento isso aí cai, não vai dar em nada. Começou profetizando hoje, amanhã já não vai dar em nada. Aleluia. Quem é que não passou por uma fase dessa? Quem é que não passou por situações assim? Quem é que não viveu essa dificuldade assim na sua vida? É quando a gente está andando. Eu vejo um outro homem aqui, Salmo 73, seu nome é Asaf.